Prezadíssimos irmãos, mais uma quarta-feira, setembro, aproximando da primavera, né? Vem aí na próxima semana. Louvamos a Deus porque podemos estar reunidos ainda que dessa maneira, mas é a que temos nessa hora para os cultos de quarta-feira. E temos alcançado um bom número de participantes através do YouTube. Mais um grande abraço, Deus a todos conduz, abençoe. Quero lembrar que domingo nós teremos pela manhã a palavra do pastor Samuel Mouta, dando seguimento ao tema do aniversário. Ele que está vindo de uma recuperação de Covid, graças a Deus está bem, melhorando sempre. Vamos então ao nosso PIB Informa para atualizar nossas notícias. Então, PIB Informa. Este é o PIB Informa. Agenda de setembro. Reservem as datas. Dia 18, Espaço Kids. Dia 19, Pastor Samuel Mouta, manhã. Dia 25, Espaço Mulher, 16 horas. 17 horas, Juventude Multiplicadora, Intensivão. Coordenação do pastor Tony Zamba. Dia 26, encerramento da campanha de missões. A Assembleia Extraordinária às 10h15. Apelo. Encaminhamos um forte convite aos irmãos conselheiros, aos membros de todos os GTs, bem como aos que participaram do primeiro encontro sobre cultura de inovação. Daremos continuidade a essa abordagem. Assembleia Extraordinária, convocação. Convoco a Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá para reunir-se em Assembleia Extraordinária, dia 26 de setembro do corrente, às 10h15, em sua sede, para tratar de um único assunto: deliberar sobre transferência dos irmãos que constituirão a Igreja Batista em Jardim Clarice, a ser organizada dia 2 de outubro deste, Rio de Janeiro, RJ, 5 de setembro de 2021. Pastor Elias Werneck, presidente. Jardim Clarice, organização. Os irmãos que desejam participar deste momento tão esperado devem fazer suas inscrições. Temos apenas 40 vagas. Inscrevam-se na secretaria de nossa igreja durante a semana. Você não precisa sofrer só. Busque ajuda profissional. Ligue 188. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Este foi o PIB Informa. Depois das notícias, vamos juntos nos dirigir a Deus em oração, acompanhando a irmã Jaelza Ximenes, que há pouco chegou para a nossa igreja, graças a Deus. Estamos felizes aqui com ela e fazemos tudo para sermos felizes a ela também, né? Irmã Jaelza, vamos orar ao Senhor, nos dirija nessa oração inicial ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença. Queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedestes, te agradecer pelas bênçãos infinitas que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nesta hora, Pai, eu te peço pelo nosso governo, pela nossa nação. Ó Senhor, estenda a Tua mão de misericórdia sobre nós, Pai. Nós dependemos de Ti, confiamos em Ti. E nesta hora, Senhor, eu venho também te pedir pelos enfermos de nossa igreja, que o Senhor esteja visitando a cada um, levando saúde, levando alegria. E aqueles, Senhor Deus, que estão passando por necessidade financeira, que o Senhor possa suprir a cada um deles. Agora eu te peço pelo estudo que será feito pelo nosso pastor, que nós possamos aprender melhor para guardar em nossas vidas, em nossas mentes,
Fica conosco durante esta reunião. Nós te pedimos, te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Meus prezados, eu tenho aqui uma composição de textos preparado aqui pela irmã Berenice para a nossa leitura. Facilita porque os irmãos verão aqui no vídeo as leituras. É Judas 20, 21, 2 Coríntios 13, 13 e volto a Judas 25. Eis o texto. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Cantemos com animação o hino que tem por título Crer e Observar. Cantemos com alegria. Jesus confiar, suas leis observar, e trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inefável prazer a Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir e ter bênção constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nossa quarta estrofe disse: resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Com esse espírito, com essa dedicação no coração, vamos dedicar nossas vidas e tudo que é nosso, nossos bens também.
pedir à irmã Jurema Távora que nos dirija a Deus nessa oração ao Senhor, agradecidos pelas nossas próprias vidas e agradecido por esse momento de ofertório, de dedicação de nossos bens. Oremos com a irmã Jurema. Então vamos orar. Bom é o Senhor e digno de ser louvado. Nós exaltamos o teu nome, porque só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento que podemos agradecer a ti, Senhor, pelas ricas bênçãos que tu tens derramado nas nossas vidas, na vida da tua igreja de um modo geral, Senhor. Muito obrigado por este momento que podemos ter a tua palavra, Senhor, ao nosso alcance. Ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos a viver a tua palavra e que possamos ser verdadeiros discípulos teus. Obrigado, Senhor, por este culto, obrigado pela vida da tua igreja aqui neste bairro. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje é meu dia e com muito prazer eu estou aqui para trazer a palavra desta noite. Vamos pegar a nossa Bíblia ou o nosso material tecnológico, né? A nossa Bíblia da informática, para abri-la no livro de Números, capítulo 27. Livro de Números, capítulo 27, de 1 a 11. Acharam? Né? Livro de Números, capítulo 27, de 1 a 11. Diz assim: Então vieram Macla, Noa, ou Noá, não sei, Ogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Elas se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, diante dos líderes e de toda a comunidade na entrada da tenda da revelação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com os que se ajuntaram com... Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com os que se ajuntaram contra o Senhor, ou seja, no grupo de Coré, mas morreu por seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai, da sua família, por não ter tido um filho? Dai-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou essa causa diante do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: O que as filhas de Zelofeade dizem está certo. Tu lhes darás uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas, e farás com que recebam a herança do pai. E dirás aos israelitas: Se morrer um homem e não tiver filhos, dareis sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dareis a herança a seus irmãos. Mas se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Mas se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança a seu parente mais chegado na família, para que seja dele. Isto será estatuto de direito para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Meu título para essa noite:
quando chegar a sua vez. Nós temos caminhado com várias pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A maioria das vezes temos lidado com, entre aspas, os não notáveis. Todo o povo de Deus é notável, mas essa foi uma distinção, né? Eu já justifiquei isso. Hoje lidamos com um quinteto feminino. Bem entendido que eu saiba, não eram do Ministério de Música do Tabernáculo. A ideia de hoje é bem essa. Vai chegar um momento em que você precisará agir. É como se dissesse, quando chegar a sua vez, um momento que poderá ser singular pela relevância da questão e que também pode até ser raro. Isso quer dizer que talvez esse momento não se repita. E quando chegar a sua vez? E quando chegar esse momento? Caminhem comigo. Um momento que, se não for aproveitado, uma de duas coisas pode acontecer. Ou haverá grande lucro, ou haverá grande prejuízo. Isso pode envolver uma pessoa, você, ou várias pessoas. Estamos lidando hoje com 5 mulheres envolvidas por muita coragem e que perceberam a oportunidade, isto é, agiram no tempo certo. Elas haviam entendido que chegara o momento, chegara a sua vez, a sua oportunidade de participar e contribuir. Para ela havia chegado o tempo de trabalhar por justiça. Primeiro aspecto, nós temos 2 aspectos, o contexto e depois vamos tirar algumas lições. Qual é o contexto? Essas mulheres eram da tribo de Manassés, um dos filhos de José, e tinham os seguintes nomes, vou repetir os nomes, para nós um pouco estranhos: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Vocês conhecem pessoas com esses nomes? Bem, eu conheço uma, Tirza. E nesta semana que passou agora, nasceu uma netinha de um grande amigo nosso e o nome será Noa, ou Noá, não sei. Esses nomes que eu acabo de mencionar, esses 5 nomes, bem diferentes, eram profundamente significativos. Macla, nome da primeira filha de Zelofeade, é Macla. Sabe o que significa? Confiança. E aí nos inspiramos no Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Salmo 125, 1. Toda mulher deve ser, entre aspas, macla, confiante nos propósitos, que não se abala com as circunstâncias, nem esmorece diante das adversidades da vida. Essa Macla passou por algumas. Macla é a mulher que confia no Senhor diante das adversidades da vida. Por isso, como diz Provérbios, será bem-aventurada. Provérbios 31. Digo, Salmo 40, verso 4. Noa significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Conhece alguém assim? É aquela que persevera em oração, que não é morosa, parada, detida ou interrompida. Noa é a mulher trabalhadora que preserva em seu propósito, que persevera em seu propósito até
até que o plano de Deus se realize, até que o plano de Deus se cumpra na sua vida. É aquela mulher determinada de fé, cheia de determinação da fé. Isso me levou para a Sunamita. Lembram-se da história? Ela abençoa a vida de Eliseu. E Eliseu quer retribuir, então roga a Deus e Deus lhe dá um filho. Já grandinho, estava com seu pai entre os ceifeiros, os colhedores, e ele começa a se queixar de dor na cabeça. Seu pai manda para casa, para sua mãe dar um remédio. E de repente, na tarde talvez daquele dia, o menino morre. Ela fecha o quarto e vai na direção de onde estava o profeta. Ela pediu que o seu marido mandasse uma montaria e mandasse rápido. E quando o empregado chega com a montaria para ela, ele pergunta: está vendo alguma coisa? Não. Vai tudo bem. Monta e vai em direção ao profeta. O servo do profeta vê chegar assim, meio extemporânea. Vai tudo bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem. Cadê o homem de Deus? Ah lá. Conversa com o homem de Deus. O homem de Deus vem à sua casa e o menino é ressuscitado. O processo está todo lá em 1 Reis 4, 2 Reis 4, de 8 a 37. Vai tudo bem, Sunamita? Uma dor enorme no coração, um sofrimento extraordinário, um filho da velhice, um filho que ela não tinha pedido. Tá, tudo bem. Terceira filha chamava-se Ogla, não sei. Significa aquela que não anda com os pés amarrados, que não está amarrada aos cuidados deste mundo, mas que anda pela fé em Deus todos os dias da sua vida. Por não ser amarrada, presa, detida, se assemelha ao navio mercante lá de Provérbios 31, que enaltece a mulher virtuosa. Ogla é a mulher abnegada, desprestigiosa. Ogla é a mulher abnegada e fiel a Deus. Milca significa aquela que tem autoridade. Existe diferença entre ter autoridade e ser autoritária. Milca representa a mulher com autoridade sem ser insubmissa. Uma mulher respeitada por seu marido, por seus filhos e por sua comunidade, como a mulher virtuosa de Provérbios 31. Por fim, Tirza. Tirza, que significa deleite, delícia da vida e prazer de Deus. Aquela que tem o favor de Deus e cuja graça resplandece aos outros. É aquela mulher agradável que obedece ao Senhor e que tem prazer em estar e se derramar diante de Deus. É como Maria, irmã de Lázaro, que preferiu adorar a Deus do que fazer outras coisas. Mateus 26. Essas 5 mulheres eram filhas de um homem chamado Zelofeade, que fez parte dos que fizeram coro com os espias e que voltaram desanimados, espias que voltaram desanimados e passaram então a duvidar de que de fato Deus lhes daria aquela terra. Ele, diz o texto, morreu no seu próprio pecado. E se a gente estivesse trabalhando a história completa, iria dizer que ele não se envolveu com a rebelião de Coré. Mas ele era um homem que pertenceu ao grupo dos que não iriam entrar na terra prometida por conta da sua dúvida. Bem, vamos ao problema então. A lei hebraica, até então, só concedia direito de herança aos filhos homens, só aos meninos.
e ao mais velho era dada a herança dobrada. As filhas também recebiam presentes, presentes bons. Recebiam joias, ouro, recursos, até móveis, vestuário, era o dote, mas propriedade não. Agora essas 5 jovens, solteiras e órfãs, fizeram uma análise da situação em que elas estavam e viram que não tinham nada a receber. Além do luto, havia uma situação existencial, né? A insegurança do futuro. E elas eram descendentes de José. Elas começaram a avaliar a questão e viram que algo precisava ser feito. Brotou-lhes uma compreensão que se tornou clara. Temos que fazer alguma coisa, e eu digo, né? Isto é, chegou a vez, e para nós, e quando chegar a nossa vez? Elas quebraram os paradigmas, foram a Moisés, aos sacerdotes e aos líderes da comunidade e apresentaram a questão com toda clareza, sem qualquer temor. Não lhes foi fácil esse enfrentamento. Não era dado às mulheres certas oportunidades, mas estavam convictas. Chegou a nossa vez. A situação era absolutamente nova. Estava consagrado na legislação um direito que era praticado, ou seria praticado na terra ao entrar nela. Na verdade, pela lei, nada tinham a reivindicar, pelo menos aquela lei. Mas a situação era angustiante e a lei, para elas, era injusta. Mesmo tão distantes no plano da revelação das coisas de Deus, creio que elas acreditaram na misericórdia de Deus, que se personalizou em Cristo mais tarde, na justiça de Deus, ainda que soubesse nesse momento ainda pouco sobre Deus. Uma possibilidade era certa: podiam não ser recebidas por Moisés e os sacerdotes, já que o que pleiteavam não estava na lei. Boa surpresa! Foram ouvidas e com muita atenção. Moisés levou a questão ao Senhor e por elas intercedeu. E vejam bem, Deus mesmo respondeu favoravelmente, e o texto de Números é: o que elas pedem é justo. Isso bem nos leva para Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão, ou com retidão. Qual foi o resultado? 3 passagens. Primeira, Números 27 e 27. O que as filhas de Zelofeade dizem está certo. Tu lhes darás uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas, e farás com que recebam a herança do pai. 36:2. O Senhor ordenou ao meu Senhor que repartisse a terra como herança aos israelitas por meio de sortes, e meu Senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas dele. E voltando a 27:8. E dirás aos israelitas: se morrer um homem e não tiver filho, darei sua herança à sua filha. O que aconteceu? Virou lei. A lei foi emendada. Há algo que precisa ser dito. Não estavam ainda na terra. Ninguém tinha nenhuma herança para dar, herança nenhuma para repartir. Aí vale a conclusão de Calvino, que diz assim, abram aspas: o pedido das filhas de Zelofeade mostrava a fé que
que elas tinham na promessa divina. Há outra coisa a destacar quando lhes chegou a vez. Agiram de maneira digna, respeitosa, buscando a justiça de Deus e por isso foram abençoadas. Esse é o contexto. E aí, o que aprendemos? Nós vamos aprender 3 coisas. Primeira, aprendemos que precisamos de uma boa dose de coragem para enfrentar nosso dia a dia com tudo que se nos apresenta. Todo mundo já falou que nosso tempo tem conformidades que talvez em nenhum outro tempo tenha havido assim. Mas pode muito bem ser que em muita coisa nossas crises já tenham acontecido noutras gerações. Bem próprio, certamente, é que a velocidade com que as coisas acontecem hoje nunca tenha sido igual em nenhuma outra época, mas problemas temos e outros tiveram e outros terão. Daí, quando chegar a sua vez, diante de alguma demanda, alguma causa, alguma questão, haja com coragem. Agir corajosamente é enfrentar as situações, mesmo quando estamos com uma dose de medo. O que será que estava se passando no coração, então, da sunamita, quando foi ao homem de Deus e seu filho estava morto em casa e ela respondeu, vai bem? Mas é preciso definir bem os termos para a nossa atitude, para que nossa atitude não venha a ser reprovada. Não podemos confundir coragem e ousadia com agressividade, nem insolência ou falta de pudor ético. O exemplo delas é, de fato, um modelo a ser seguido. Penso que isso nos leva para a crise de Josué, quando teve que substituir o grande Moisés. Aí, o divino lhe disse, não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Pausa. Nem de longe estou ensinando que se deva exigir as coisas, determinar a Deus, exigir de Deus, cobrar de Deus, dar ordens a Deus. Muito pelo contrário. Segunda lição, aprendemos que todos precisamos nos dirigir ao nosso lugar, quer na sociedade, quer no meio do povo de Deus. Isto é, precisamos assumir. E aí, quando chegar a sua vez? Olha que tem chegado a vez para muita gente, e infelizmente alguns não assumem. E quando chegar a sua vez? Já disse que há pouco que eles ainda não estavam na terra. A única realidade conhecida é que seu pai havia morrido no pecado de toda aquela geração e não pôde herdar a terra prometida. Anteviram que iria acontecer. Não só estariam desvalidas, como também a memória do seu pai seria apagada. Mas elas queriam ocupar um lugar. Não é bom para ninguém viver, isto é, andar como se numa manada, indo para onde todos vão, porque todos vão. Ir sem saber para onde ou por que estão indo, eu vou também. Elas queriam o seu lugar na nova terra. Será que já sonhavam com o que fazer quando ganhassem aquela terra? Será que elas começaram a pensar em ovelhas, em agricultura, em trigo, né? Tenho pena das pessoas que não sonham.
Tenho pena dos crentes que não têm sonhos para as suas vidas, nem têm sonhos para as suas igrejas. Fico triste quando percebo crente que não se importa se sua igreja cresce, estaciona ou decresce. Ele não se abala. Pior, fico imensamente triste com crentes que não se importam se as pessoas com as quais elas convivem, se essas pessoas estão indo para o céu ou para o inferno. Não há plano que mova o coração de certos crentes. Não há sugestão, não há convocação, não há treinamento, nada mexe com eles. Triste quando não diferenciam o dia do Senhor com os outros dias com os quais ele vive e trabalha, e trocam o culto, trocam a adoração por outros compromissos, alguns até úteis, mas trocar a adoração com o povo de Deus por outra coisa. Pessoas que se importam levam a sério as tarefas que lhes são acometidas, são incumbidas, e tudo fazem para aperfeiçoar e torná-las melhor. Por conta da iniciativa delas, a lei da herança, até então tida como praticável, foi modificada, melhorada, e daquele ponto em diante, mulheres poderiam receber também sua herança em terras. Toda vez que uma filha, na ausência de irmãos, que uma filha recebesse uma herança que seus irmãos não recebessem, por não tê-los, teria que dizer, foi graças a elas, foi graças às filhas de Zelofeade, elas foram a Moisés, agora nós temos direito. Terceiro, quero aprender mais uma coisa, a última de hoje. Aquelas filhas foram falar aos sacerdotes e a Moisés, foram pedir justiça para a sua causa, porque sabiam que Deus era quem podia mudar a situação, e Ele era o único sobre isso. Já disse, a lei estava pronta, estava consagrada, era praticar. E elas resolveram trabalhar isso aí. Mas quem teria autoridade? Só Deus. E elas anteviram a misericórdia e foram. A lei da herança já existia, era um princípio consagrado, estava no diário oficial da época. Não havia qualquer jurisprudência que as amparasse, não tinham onde se apegar. Posso até imaginar que nas conversas que elas tiveram entre si, certamente alguma vez ou outra, uma tenha dito, olha, isso é causa perdida, e não tem como, não tem cabimento. Então, com um vigor que não sabia de onde vinha, concluíram e agiram, o Senhor é quem nos vai dar. Já passou pela sua vida um momento assim? Tudo está decaído, e você só tem um jeito, o Senhor é que me vai dar. E é exatamente isso, é dele que nos vem o socorro quando precisamos, é a ele que devemos prioritariamente contar nossas mágoas, é com ele que devemos conferir nossos planos, é dele que nos vem a direção segura. Você pode estar certo, absolutamente seguro, que ele não vai falhar, porque não sem razão cantamos, Cristo te estende sua forte mão. Como é que você tem recitado ultimamente o Salmo 37:5? Lembra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, ou ele tudo fará? Como é que você tem recitado isso aí?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quero concluir assim. Primeiro preciso dizer que tomei como inspiração para trabalhar esse assunto um texto da revista Visão Missionária de 2020. Esse texto foi escrito pela irmã Jaqueline Teixeira, da Igreja Batista Sião, Salvador, igreja que foi liderada por muitos anos por uma pessoa que muito admirei, Valdívio de Oliveira Coelho. O pastor Valdívio nos encantava com suas experiências de oração, num estilo muito dele, um estilo baiano, que nos alegrava tanto. Congresso de jovens em Recife, Valdívio tinha o compromisso de fazer culto de oração 7 horas da manhã com a juventude do Brasil. Primeira manhã, pouca gente. Meus irmãos, do meio para o fim, formavam-se fila para abrir o templo da Capunga, para ouvir Valdívio falar das experiências dele com Deus. Eu conheci o templo antigo e o templo novo. Aliás, ele fez uma campanha muito risonha. Ele inventou lá um negócio de favos. Então ele ia nas convenções, queria que todo mundo comprasse aqueles favos, era campanha de fundos, e construiu um lindíssimo templo do lado do Teatro Castro Alves, lá no Campo Grande lá. Período de carnaval, eles colocam uns tapumes, porque tem muita vidraça na igreja, e ali é o foco. Saudade dos tempos em que nós nos encantávamos menos com os políticos, menos com os artistas e mais com os nossos pastores. Eu tenho queridas lembranças de queridos servos do meu tempo. Pois bem, um dia, voltando ao nosso assunto, talvez seja hoje, mas um dia vai chegar para você. E quando chegar a sua vez na sua vida, o que você fará e como você fará? Então, e quando chegar a sua vez? Aprendemos que há situações que só mesmo Deus, e precisamos buscá-lo com confiança e o destemor da mulher sunamita. Que o assunto é com Deus e não com intermediários. Que é com Ele, com coragem e firmeza, sem lamúrias baratas. Pela última vez, nessa noite. E quando chegar a sua vez? Escolha o caminho, o proceder que essas 5 mulheres escolheram. Deus é o mesmo e Ele quer que você também deixe uma boa marca. E isso só será possível se você, de maneira contrita, for a Ele. Mas, pela última vez, e quando chegar a sua vez? Que Deus te ajude a agir com a sabedoria, com o destemor, com a confiança, com a segurança dessas 5 jovens. E que, para tanto, o Senhor nos abençoe. Amém. Meus prezados, chegamos ao nosso momento de intercessão. Começamos com os idosos, que são, para hoje, Valdete Nascimento, e também está enferma. Aliás, Valdete está para passar por cirurgia proximamente, talvez ainda nesta semana. Pastor Abdiel Pereira dos Santos também está um pouco enfermo. Irmã Afra Almeida Barbosa venceu há poucos dias a briga com a Covid, né? Alaide Moraes de Sá e Ana Silva de Oliveira. Esses são os idosos de hoje. Ana Silva, Alaide Moraes, Afra, Pastor Abdiel e Valdete Nascimento. Deus e Pai, como sempre fazemos com prazer, colocamos diante do Senhor esse grupo de irmãos idosos, mais idosos.
agradecemos-te esse tempo de vida e suplicamos que o Senhor lhes conceda qualidade nesse resto de tempo que o Senhor lhes conceder. Abençoa-os e juntamente com suas famílias para que possam ter os devidos cuidados com esses idosos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Covid, eu tenho a recuperação do Tiago e do Ângelo, da família da irmã Ilane Medrado, e peço por um grande amigo dos tempos do outro pastorado, irmão Luiz Carlos da Silva. Está internado com pequenas melhoras diárias, mas lutando muito, entubado e hospitalizado. Luiz Carlos da Silva. Vamos orar. Pai, nossa lista hoje não é grande, mas sabemos que há muitos irmãos ligados a pessoas da igreja que estão enfrentando essa enfermidade Covid. Agradecemos pelo restabelecimento de muitos deles, inclusive, Pai amado, a queda nas taxas em nosso país, ainda que o nosso Rio de Janeiro esteja desafiando, talvez, Pai, um pouco por conta da nossa própria rebeldia. Abençoa o nosso país e o nosso Rio de Janeiro e esses irmãos que acabei de mencionar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, a lista dos outros casos é muito grande. Eu tenho hoje 30 nomes. É custoso mencionar, mas sinto necessidade de fazer isso. Então, eu vou fazer três pequenos blocos e de maneira breve, mas vamos lembrar deles. Diversas enfermidades. Glaucineide Gomes, João Gabriel, Josélia, Maria Melo, Laudiceia. Mas Laudiceia está com cirurgia marcada para a semana que vem, 23/9. Fernando Nogueira, Arlete Berlanda, que não é crente, casal Birajara e Catarina e Elias Alves. Então, Elias, Birajara Catarina, Arlete, Fernando, Laudiceia, Marília, Josélia, João Gabriel e Glaucineide. Nosso Pai amado, aqui estão esses primeiros nomes, enfermidades distintas, com teor de gravidade igualmente teor distinto, mas para o Senhor tudo é igual. Debaixo do teu poder nada resiste. Por isso, colocamos em tuas mãos e pedimos graça e favor sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, Eliane Medrado, Dorcas Correia Silva Lima, Oscar e Lindalva, Antoeme, falei em Valdete, Marion Cristalino, Eliane Cardoso, Patrícia, Robson e Marli Frota Baraúna. Seguindo, Pai, temos aqui mais um contingente, entre irmãos e amigos na fé, pessoas que nós temos intercedido. E agora, Pai amado, suplicamos por essas vidas também. E a nossa expressão de confiança continua a mesma. Cada uma dessas vidas com suas peculiaridades, suas enfermidades. Mas aos teus olhos, Senhor, o poder é imenso, extraordinário e grandioso. Abençoa essas vidas com a cura segundo a tua santa vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O último grupo dos irmãos são os seguintes: irmã Luciana Neto, irmã Alda Moraes, ministro de música, pastor Paulo Davi, irmã Clarice, irmã Marli, mãe da Vívia, Maria dos Santos Rosa, irmãos. Nessa hora do culto da noite, ela passou por cirurgia prevista para hoje de manhã. Colocarei informações no chat. Pastor Jonanias Menezes, também precisando. Uma irmã de minha mãe, a única que ela tem, Arminda Bertoldo, está hospitalizada em Friburgo. Irmão Deusdete passou por infarto sexta-feira agora, está hospitalizado, melhorando. E irmã Diva da Costa Paiva pede orações da nossa igreja. Deus amado, outro grupo, Senhor, com as suas necessidades peculiares. Mas essas pessoas, dos demais grupos,
olham para o Senhor com a expectativa do derramar da tua vontade, da tua bondade, da tua misericórdia e da cura para as suas enfermidades. Mas, Pai amado, é nosso princípio de fé, por tudo que a gente deseja, mas colocar sempre debaixo da tua vontade. A nossa o Senhor já sabe, mas nós queremos conhecer a vontade do Senhor sobre essas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada não mencionei o pessoal que pede através do site. Eu vou mencionar porque meu coração se angustia se não o fizer. Lucimere, pelo esposo. Milena, trabalho. Reinaldo, casamento. Gutenberg, pela filha. Nicole, vida familiar. Elisângela, família. Ana Paula, problemas pessoais. Davi, família. Adriano, casamento. Delane, conversão de familiares. Flávia, pessoa viciada em casa. Rosana, dificuldades na vida conjugal. Márcio, pela filha. Robson Oliveira, mencionei Robson no outro grupo, mas vamos continuar lembrando dele. Viviane, pela vida conjugal. Leandro Marcos, casamento. E esses são os pedidos de agora, em torno de 15 nomes, 15 situações. Nosso Deus, que grande responsabilidade eu sinto, Senhor, de mencionar essas necessidades, esses pedidos aqui. Porque são pessoas que têm no seu coração uma esperança de que os crentes ali da igreja vão orar. E não posso passar sem trabalhar isso, Senhor. Então, por tua misericórdia e graça, dispensa o favor que cada uma dessas pessoas precisa, segundo a mediação do teu querer, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos fechar com os pedidos a favor da igreja, que são bem conhecidos dos irmãos, né? Sempre pelas nossas crianças, juniores, jovens, adultos, pela reunião que vamos ter no outro sábado, quando vamos ter aqui o pastor Tony Zamba tratando de juventude multiplicadora. Eu estou com esperança enorme de que Deus vai nos ajudar com aprendizado e planos para nossos jovens. Mas vamos lembrar dos demais, né? Os jovens casados com seus bebês, os adultos, os mais idosos, como temos mencionado, enfim. Vamos lembrar da nossa equipe de administração, sempre lembrando deles. São pessoas queridas que me ajudam a cuidar da igreja. Vamos lembrar da nossa cidade, vamos lembrar da nossa campanha de missões urbanas e nacionais, né? A alegria de ver as vitórias que pastor Marcelo de manhã e pastor Pedro de noite trouxeram. Vamos agradecer a Deus os irmãos que têm mantido fidelidade inequívoca, que prazer. E também por aqueles que estão sendo despertados, né? Vamos orar por todos. E nossas autoridades. Devemos sempre pedir a Deus pelas autoridades para que elas governem bem a nossa pátria. Vamos então fechar o nosso momento? Vamos lá. Pai amado, esse é um pequeno momento da nossa vida de intercessão. E agora estamos finalizando aqui no nosso culto essa parte, colocando a tua igreja em tuas mãos. Crianças, jovens, juniores, adultos, casados, idosos, nossas equipes trabalhando, nosso centenário que se aproxima, receber a convenção agora em outubro. Ó Deus, quanta coisa! A alegria de ver os irmãos fiéis, a alegria de ver os irmãos chegando para esse compromisso, esperança de que todos sejam despertados, a alegria de saber que muitos brasileiros já estão imunizados, mas a necessidade é enorme ainda, Pai amado, e rogar pelos que nos governam. Deus querido, abençoa com discernimento os que nos governam, para que honrem as funções para as quais estão designados. Deus amado, esse é o nosso período, essa é a nossa hora, nós entregamos tudo em tuas potentes e dadivosas mãos
em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, vamos voltar ao culto para cantar um hino queridíssimo, né? A Rica Promessa. Vamos cantar 2 estrofes nessa hora. Como é grande, doce a promessa, o Salvador Jesus, vosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, depois que eu nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Depois de ressaltar essa verdade, ó não temas, nós vamos encerrando o culto, agradecendo a participação dos irmãos, o envolvimento, o compartilhamento, né, do nosso culto com outras pessoas, e vamos orar acompanhando a irmã Kátia Freitas nessa hora de encerramento. Uma boa noite a todos, boa semana, domingo, sempre lembrando a necessidade de fazer a sua reserva. Por favor, nos ajudem com isso, porquanto é cumprimento de lei e nós temos que cumprir. E estejamos aqui pela manhã e à noite, os que fizerem suas reservas. Que Deus a todos abençoe, boa noite e até domingo. Oremos. Nosso Pai, te agradecemos por esse dia, por esta quarta-feira, por esta semana, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de mostrar a tua
imensa misericórdia em nossas vidas, o Teu amor, de podermos viver, Senhor, esse Evangelho verdadeiro e transformador. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito nos consola, nos admoesta, nos mostra, Senhor, a cada instante a Tua vontade para as nossas vidas. E por isso somos gratos, Senhor, porque o tempo todo nos sentimos consolados e amparados. O Senhor nunca nos abandona, independente do momento que estamos passando, do momento de nossas vidas. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é dono de tudo e de todo o nosso tempo. Nada, Senhor, nada acontece sem a Tua permissão e sem a Tua proteção. Por isso somos gratos, Senhor, por esse amor verdadeiro que sentimos, por essa proteção. Obrigada, Senhor, pelos nossos irmãos, familiares. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia na vida daqueles que, nesse momento, Senhor, estão carecendo de algum tipo de conforto espiritual, emocional, financeiro, que através da Tua igreja, através de nós, possamos ser agentes de transformação e de oportunidade para que os nossos irmãos, Senhor, se sintam abraçados, se sintam acolhidos. Obrigada, Senhor, por tudo, por nossas famílias, nossos filhos. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a Tua igreja. É o que Te oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.